uma convidada para o nosso segundo episódio do podcast, a Gabriela, que ela vai nos contar um pouquinho sobre a formação dela, como que é a vida aí profissional dela. Pode se apresentar, Gabi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Visioli, eu sou terapeuta ocupacional de formação, formada há 8 anos, mais ou menos, eu sempre me perco nessa, e já faz mais de 5 anos que eu venho empreendendo mesmo na área da saúde e na área da terapia ocupacional. Eu tenho 2 especializações, então especialização em neurologia e em terapia da mão, e atuo hoje exclusivamente aqui na minha clínica, e também atuo ajudando outros profissionais da saúde a empreender, a ter o seu próprio negócio. Que legal! E conta pra gente, vamos voltar lá no comecinho. Quando você saiu da faculdade, então você trabalhou CLT? Quando eu saí da faculdade, eu fui para uma clínica e comecei a atender domiciliar, né? Então, eu já tinha essa vontade, na verdade, para vocês entenderem, meu lance mesmo, a minha vontade era ir para a área acadêmica. Esse era o meu sonho. Vou dar aula, vou para a área acadêmica, quero ajudar na formação de outros profissionais, é isso que eu quero e pronto. Então, eu fui para uma especialização lato sensu, que foi uma especialização, uma pós-graduação em neurologia, e fui atuar, pegar experiência, e foi quando eu entrei em uma clínica, era uma clínica pelo convênio, eu trabalhava algumas vezes por semana, e outras vezes por semana eu atendia domiciliar. Então, eu comecei por aí. Vão perguntando que eu vou mais. Já E saiu qual que era o público que você atendia nessa clínica? Crianças. Na verdade, lá na clínica eu era a única TO, né? Então tinham crianças, alguns adultos, mas assim, era 80, acho que até 90% era criança. Geralmente as clínicas aí são mais crianças mesmo, né? Legal. Qual que era a demanda, assim, crianças com autismo? Hoje em dia a gente vê bastante, né? Que é basicamente essa grande demanda. Sim, crianças com autismo, crianças com alteração do desenvolvimento, atendia muitas crianças com síndrome de Down, bebês prematuros, a mesma demanda que eu venho tendo hoje, o mesmo público que eu venho atendendo também até hoje, né? Então, eu tinha muitas crianças e adultos, eu atendia adultos com sequela pós-AVE, atendia alguns casos lá de lesão medular já, alguns casos de doença neuromuscular, mas a maioria eram crianças. Legal. E quando que foi essa virada de chave, assim, vou empreender? Você primeiro começou num consultório ou já foi direto abrir a clínica? Já fui direto abrir a clínica, já fui na cara, meninas. Eu já tinha esse espírito aí empreendedora, né? Eu falo que acho que vem, sei lá, vem com a gente nasce assim, vem de família, não sei de onde vem. Na minha família, temos muitos empreendedores aí na família, então eu já cresci entendendo mais ou menos o que era ter um negócio, sabendo tudo que eu teria que abrir mão, tudo o que eu teria que ir atrás, como seria a minha rotina, vendo a minha família, aquela rotina louca de empreendedor mesmo. Então eu já sabia como era, entendia as dificuldades e sabia que eu gostava disso, né? Mas ainda tinha aquele sonho de ir para a área acadêmica. Não tinha ainda na faculdade muito forte essa vontade de vou abrir uma clínica e é isso que eu quero. Mas me formando, indo para uma clínica, começando aí a atuar no home care e tudo mais, eu comecei a ver algumas situações que eu poderia fazer diferente, né? Algumas situações que eu concordava, algumas situações que eu não concordava. A gente sabe que, infelizmente, a saúde no nosso país tem sim os seus desafios, os seus problemas aí no meio. E eu comecei a ver que eu poderia fazer diferente. Eu falei, então, por que não? Né? Se eu não posso mudar, se eu não tenho perna mesmo, né? E autoridade, autonomia para mudar no lugar que eu tô, eu vou abrir um lugar que eu possa atender da forma que eu realmente acredito e acho que vai ser a mais eficiente, mais de acordo com aquilo que eu acredito mesmo, e ter outros profissionais também para atender de acordo com esses valores e tudo mais. E aí, de cara, eu já pensei em uma clínica, eu não pensei em um consultório. Eu tinha a ideia de que o meu paciente pudesse chegar no lugar e resolver o problema dele. Que ele pudesse ter tudo ali no mesmo lugar. E que todo mundo falasse a mesma língua. Porque eu já via, há 5 anos atrás, era super difícil ter clínica, pelo menos aqui na minha cidade, clínica multidisciplinar. Acho que a gente foi uma das primeiras clínicas multi aqui.
Então, era um profissional aqui, um profissional ali, outro profissional ali, e ninguém se conversava, cada um atendia de um jeito, era uma bagunça. Então, essa foi a ideia mesmo, fazer tudo no mesmo lugar e começar assim. Que bacana, desde o começo a sua clínica foi multidisciplinar. Foi. A gente começou com 3 especialidades, era fono, físio e TO. A fono está comigo até hoje, então ela veio de berço aí da clínica. E a físio já é outra físio, mas uma físio que ficou bastante tempo com a gente também. E aí, aos pouquinhos, a gente foi sentindo a necessidade de expandir. Então, veio também a ortopedia, como eu atendo também terapia da mão, também veio junto. A gente sentiu a necessidade de uma neuropediatra e pediatra para atender os nossos pacientes. Entrou um endócrino, entrou a psicóloga. Então, aí a gente começou a ver para onde a gente poderia expandir no sentido de oferecer ainda mais para o nosso paciente, né? Então é bem completinho, tem realmente todos os profissionais, desde criança até adultos, né? Então consegue atender todo esse público mais amplo. Isso, exatamente. E qual foi a sua maior dificuldade no início, né? Acredito que é mais difícil do que agora. Nossa, o início foi assim, não tenho como explicar, não tenho. Acho que é só viver na prática para entender o que é isso. Porque eu falava assim, tranquilo. Tenho gente que é empresária na família, que entende de parte financeira, de parte burocrática, de contabilidade, tô amparada, né? Tô tranquila, tô amparada, o pessoal me ajuda, minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda, minha irmã é advogada me ajuda, tá tudo certo. Coitada. Meu, total, porque não é nada daquilo que eu imaginava. Não é nada daquilo que eu imaginava. A gente tem a noção de que ter uma empresa, né, na área da saúde é a mesma coisa de ter uma empresa qualquer. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando a gente lida com saúde, é completamente diferente. Não só da parte de estrutura, né? Então, desde entender o que eu poderia fazer aqui em questão de estrutura arquitetônica mesmo, que tipo de piso que eu poderia colocar, se eu tinha que ter cuba, né, pia em todas as salas. Então, desde essa parte mais estrutural até a parte burocrática, de eu entender qual é o meu enquadramento tributário, entender como que eu, né, faria a contratação dos profissionais, em qual regime seria, o que isso implicaria, como que eu teria funcionário, como que seria o pagamento, como seria a organização financeira, contabilidade foi assim o meu maior desafio. Então, começar a entender tudo isso para uma pessoa que sai da área da saúde, que a gente não vê nada sobre isso. Nada. É muito difícil. Eu tive uma disciplina na faculdade que era gestão em saúde, gestão em terapia ocupacional, gestão em saúde, alguma coisa assim. Foi um semestre, uma vez por semana. Foi legal, mas foi assim, muito. Mas é muito abrangente, né? Não fala nada sobre isso. Nada sobre isso. Então, eu tive muito que ir cru. na raça. E na época, parece pouco, né? 5 anos, mas se a gente pensar que ainda não tinha isso de Instagram, não tinha tantos cursos online, não tinha nem muitos cursos mesmo, era todo mundo muito no seu quadrado. Então, eu não tinha acesso. Não tinha acesso à informação, não tinha para quem perguntar. Me senti muito sozinha. Exatamente. E depois que você abriu, assim, no começo, para você atrair os pacientes, como que você fazia? No começo, foi na sorte mesmo. Eu terminei zero estratégia, zero entendimento, zero. A gente se forma achando que a gente vai ser um bom profissional e pronto, acabou. Que é assim, era isso que eu acreditava. Então, eu buscava sempre ser uma excelente profissional, o máximo que eu podia, e achava que era isso que era o suficiente. Então, quando eu saí, eu comecei a atender pelo home care e numa clínica. Quando eu saí da clínica, muitos pacientes me procuraram, quiseram continuar comigo. Eu saí de lá já com a proposta, com a ideia de vir para cá. Então, eu já saí com esse projeto, ainda não tinha nada formado ainda, mas já com esse projeto. Então, eu já sabia que eu viria para um outro lugar. Eles vieram junto comigo. Então, eles continuaram em atendimento domiciliar. Quando eu montei para cá, eles vieram para cá. E aí, eles foram surgindo outros pacientes também que vieram de indicação. Então, no começo era apenas isso. Era o boca a boca, a indicação e só. O famoso QI, né? Quem indica.
O famoso que É o melhor, né? Acho que o paciente que vem indicado é um paciente que já vem confiando, né, no seu trabalho. Sim. ele vem pronto. A gente fala muito de funil, de vendas e tudo mais, a gente fala muito, inclusive, no marketing. Esse paciente que vem indicado, ele vem pronto. Alguém já fez, que a gente pode falar a venda, alguém já fez a venda por você. Tudo, né? Alguém já o Já seu peixe. preparou ele só para você atender, basicamente, ali, né? Exato. Hoje em dia, chega algum paciente pelas suas redes sociais, pelo Instagram? Chega paciente pelo Instagram. E é Legal. muito legal o quanto é diferente, né? O paciente, ele já vem, ele já te conhece. Sim. Ele já te conhece. Ele não faz aquela cara surpresa, né? Nossa, não era nada que eu esperava, ou nossa, que legal. Já tá ali, já conhece a vida, já. Já sabe sua vida. Já sabe que você é casada, já sabe que você viajou, já sabe tudo. Já sabe o que você faz, que dia que você tá aqui, o que você faz além disso, tudo. É muito diferente. E hoje você atende, né? Como é a sua agenda de atendimento? Você reserva os dias de atender, os dias de ficar na administração? Como que você faz como que você concilia esse seu tempo? Reserva. Eu penei muito por isso, viu? Então, hoje sim eu reservo, eu tenho alguns dias para atender e alguns dias não, mas foi um trabalho, assim, mental, sabe? Muito longo, muito difícil, porque a gente tem aquela noção, aquela percepção de quanto mais eu atender, quanto mais eu encher a agenda, melhor eu sou o melhor profissional se eu tiver agenda lotada. E vai ser melhor para mim em todos os sentidos. Então, tem sempre essa busca, né, pela agenda lotada e tudo mais. E aí chegou num momento que eu comecei a ver que eu perdi totalmente as rédeas, assim, da situação, né, que eu fiquei muito estagnada enquanto profissional, enquanto gestora mesmo, que eu tinha muitas possibilidades além daquilo que eu fazia, né? Quando você começa a encher muito a sua agenda, você fica meio que apagando incêndio. Você não tem muito tempo, né? Você não consegue prosperar, né? A gente fica... O tempo é limitado, não adianta. A gente, depois de um dia, tá cansado. Até pensar em como a empresa pode crescer, não tem, né, esse tempo. Não tem como. Você vai vivendo um dia após o outro. E aí, quando você vê, você até tinha planos, tinha sonhos, tinha ideias, mas tudo isso ficou para depois. Mas acho que no começo a gente acha que dá conta de tudo, né? Super, a gente vira super-herói, super-heroína e acha que vai fazer tudo e vai dar tudo certo. O nosso dia tem 40 horas e tudo vai dar certo. Até porque a gente tem que ter qualidade, né, de vida, descanso, porque é no descanso que as coisas acontecem. Então, foi muito desafiador. Eu comecei a virar essa chave faz pouco tempo, assim, acho que pouco tempo, acho que faz uns 2... Não, a gente teve pandemia, né? Parece que esse ano não existiu, acho que faz uns 2 anos e meio, 3 anos. Uns 2 anos e meio, que eu virei essa chave e falei, não, pera, preciso de tempo. E aí foi quando entrou outra TO, que foi a primeira TO que veio, e aí a gente conseguiu se dividir, então eu fechei a minha agenda, eu comecei a atender só os pacientes que vinham indicados especificamente para mim, e os pacientes que vinham buscando o TO passavam para outra TO, os pacientes que vinham buscando a Gabi passavam com a Gabi. Então passou a ser assim. E aí eu comecei a diminuir. Então eu passei a ter um dia, estipulei já nessa época, 2 anos e meio atrás, o dia administrativo, que é um dia para fazer tudo, para pensar, para realmente descansar quando eu preciso e pensar em novas ideias, para vir aqui resolver as coisas, para estar na recepção, conversar com os pacientes, para que os pacientes das outras terapeutas também me conheçam. Então passou a ser o dia oficial administrativo. E até hoje eu sigo assim. Então você atende 4 dias na semana e você fica mais no administrativo. Isso. Hoje eu atendo 3 dias completos, segunda, quarta e quinta, de manhã até a noite. Sexta-feira só de manhã, porque sexta-feira à tarde eu acabo fazendo coisas de curso, de Instagram, agora que eu assumi mais uma atividade, uma profissão praticamente. Eu também tenho um tempo na semana para me dedicar a isso, que é na sexta-feira à tarde, e na terça-feira o dia inteiro administrativo. E qual você gosta mais? Você ainda prefere administrar ou atender? Eu sou suspeita, porque eu amo administrar, eu amo tudo, eu não consigo largar a mão. Por mais que eu já tenha aprendido muito a delegar, e foi também uma grande mudança, né? Isso, nossa, foi completamente diferente quando eu comecei a aprender a delegar e tirar o controle tudo debaixo da asinha, né? Amo administrar, eu gosto muito de atender, mas hoje eu sei que eu não consigo me dedicar
100% do meu tempo a uma coisa ou a outra. Eu também não deixaria no futuro, se eu deixaria de atender e só administrar? Não, acredito que não. Porque ainda atender é o que eu sou TO, e acho que isso me faz uma gestora melhor. Ser profissional, ser terapeuta, estar aqui, atender os pacientes, entender as demandas deles, o que eles me trazem, o que tá bom, o que não tá bom. Então, acho que uma coisa meio que... Você sente o que realmente está acontecendo, porque quem vê de fora, né, é uma visão muito diferente de quem está ali, né, no dia a dia, igual você falou, o dia de ficar na recepção, que você realmente vê o paciente chegando, quem eles são, né? Exatamente. Ter um negócio é você saber tudo o que acontece, né? Tem que saber como acontece, o que tá bom, o que não tá bom. Então, não adianta você sentar numa sala, ficar sentada mexendo no computador, resolvendo problema, fazendo isso, aquilo, cuidando da parte operacional. Não é isso. Você precisa se envolver, você precisa estar junto, entender todos os processos, ver o que está acontecendo da forma correta, ver o que precisa de ajuste. É o tempo todo, o tempo todo. Eu acho legal você comentar um pouco sobre a sua experiência em empreendendo, porque é muito difícil da gente ver terapeutas ocupacionais, né, nessa posição, assim, e ainda mais com uma clínica com tanto diferencial que nem a sua aí que você está mencionando, com uma equipe realmente completa. Então, eu acho muito grande, né? Eu não sabia que era assim tão grande. Eu via, né, pelas redes sociais que era uma clínica grande, mas eu não imaginei que conseguisse atender desde crianças, né, até realmente os idosos. Isso é muito difícil num lugar só. E ainda com todos os profissionais num ambiente só. Porque geralmente, você vai na fono num lugar, aí você vai no TO em outro lugar, aí no médico tem que ir num terceiro lugar. Juntando tudo isso, acho que foi realmente assim um diferencial, né? Isso. Acho que esse era, no começo, eu queria ter tudo, né? Aquela coisa, a gente sai da faculdade, eu falava, eu vou ter uma advogada que vai lidar com os pacientes, eu vou ter uma arquiteta que vai fazer. A gente começa a entender que a gente realmente não tem perna para fazer tudo, porque senão a gente acaba não fazendo tudo direito, né? Essa é a grande verdade. Mas quando a gente consegue abraçar as áreas da reabilitação, principalmente, e outras áreas médicas, vieram a somar muito no nosso atendimento. Então, ter uma neuropediatra, isso é tão difícil. Ter uma neuropediatra e uma pediatra, né, mas principalmente a neuropediatra dentro da equipe, que possa realmente sair dali do consultório dela e ir lá no atendimento da TO e ver como é que é essa criança em atendimento. E não só ali naquele período que ela passa em consulta, e ver qual é a real, entender, conversar com o profissional, isso faz muita diferença, muita. E você falou sobre gestora TO, eu arrisco aqui a dizer, mil perdões se alguém não gostar do que eu vou falar, mas CTO nos faz uma gestora também, uma administradora diferenciada, viu? Porque a gente tem um entendimento entende de pessoas. Exato. A gente tem um entendimento de pessoas completamente diferente. Aí, um grande diferencial, né? Qual que é a cidade que... Pode falar. Eu ia perguntar qual que é a cidade que ela atua ali. É em São Bernardo do Campo. Fica aqui no ABC de São Paulo. Legal. Porque gerir pessoas nada mais é do que entender de pessoas, né? Então, quem entende muito de números pode ter certeza que não entende muito de pessoas, né? Então, o importante, principalmente para manter uma equipe unida, uma equipe engajada, né? Isso faz total diferença. Com certeza. E essa é uma das coisas mais importantes, né? Manter a equipe unida, manter a equipe engajada. Às vezes eu vejo assim, pessoas na minha volta que eu conheço, também que tem empresas e tudo mais, muito preocupadas no atendimento ao paciente, preocupadas com o paciente, preocupada com o processo, com números e tudo mais, e tá certo, tem que se preocupar mesmo. Mas não pode esquecer, como eu vejo acontecer isso em muitos lugares, da equipe, dos funcionários, das pessoas que estão ali. As pessoas são a alma do seu negócio. Se eles não estão felizes ali, eles vão acabar prestando um mau atendimento e, querendo ou não, vai o nome da sua clínica, né? Não, a recepcionista da clínica me tratou mal. É a recepcionista. Não, é a clínica. Clínica. E quando a gente fala de saúde, por isso que eu falei que ter um negócio na área da saúde é muito diferente. Uma coisa é você ter, por exemplo, um escritório de contabilidade. Você presta um serviço ali também, mas não é um serviço... Até poderia ser, mas é uma coisa mais, né? Não é a saúde. Se a secretária
for meio grossa e tudo mais, te atender uma vez, não vai ser uma coisa que vai te deixar, talvez até se for grossa, você vai, né, ficar meio assim. Mas você está mais preocupada com o resultado do serviço e tudo mais, até beleza. Se a contadora, né, for meio seca e tudo mais, se ela fizer o serviço de contabilidade e direito, responder suas perguntas, tá tudo certo? Beleza. Ótimo. Agora, quando a gente lida com pessoas na área da saúde, o paciente, ele chega muitas vezes muito fragilizado emocionalmente. Amparo. Exato. E isso vem desde o começo, vem desde a recepção. Quando a gente atende crianças, os pais ficam na recepção. Imagina ter uma secretária, por exemplo, que não conversa, que é grossa, que não. A pessoa vai ficar, às vezes, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 hora na sua recepção, olhando para a parede. Não tem como. Aí pega um profissional que chega emburrado para atender o seu filho, que chega sem um sorriso no rosto, sem amor, sem transbordar amor para atender o seu filho, que é a sua joia mais rara da sua vida. Então, né? Então a equipe, ela é assim, nossa, ela é Fundamental. muito importante. E como que foi para montar essa equipe? Você demorou para ter, hoje você considera ter uma equipe ideal? Como que foi para construir essa equipe? Não foi fácil. Olha, eu estava até conversando com a secretária hoje, que eu falei, eu acho que eu tenho um feeling, que a minha família fala, você tem um feeling para achar as pessoas certas. Eu até tenho, viu? Mas não foi fácil, porque no começo, mais uma coisa que a gente não sabe, né? Que a gente acha que. O que você imagina de uma entrevista? Que você vai pegar o currículo, você precisa contratar uma secretária, por exemplo, né? Nem falando ainda de profissional. Você vai pegar o currículo dela, ver se ela tem experiência, ver se o perfil ali, de acordo com o currículo, então onde ela mora, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se a idade, tudo mais, se condiz com aquilo que você espera para a vaga e as habilidades técnicas, beleza? E aí você vai fazer uma entrevista entendendo mais da experiência, o que ela espera, como ela é e tudo mais, beleza? É isso, pelo menos, que eu imaginava. Eu achava que era assim, fazer uma entrevista. E aí eu caí no cavalo. E eu entendi que a habilidade técnica é uma coisa que se constrói. Agora, o perfil do profissional, perfil do funcionário, perfil do profissional, não. Então, eu passei a entender muito mais sobre isso. Foi uma coisa também que eu passei a ler muito, a estudar muito, para tentar entender onde eu estava errando, onde eu poderia, nem errando, né? Mas onde eu poderia melhorar. E aí comecei a entender que você busca um perfil. A habilidade técnica, ela precisa existir, mas ela é treinável. Agora, um perfil profissional, habilidades pessoais, sociais e tudo mais, não. Então, eu comecei a associar. Hoje eu falo, quem pega a minha entrevista, a entrevista que eu faço, dá risada. A entrevista com secretária, por exemplo, que eu faço, 0 questões técnicas, porque tudo eu vou treinar. Ela vai chegar, ela vai ver outro sistema, ela vai ver outros processos, outro funcionamento, outra forma de cobrar. É muito difícil, né? 2 clínicas trabalharem iguais. Pode ser parecido, mas o sistema, a cultura empresarial, tudo muda, né? Com certeza, com certeza. Mas na área da saúde, principalmente, a gente precisa de um perfil de profissional que esteja, que seja coerente, né, com esse atendimento, né, de saúde, esse atendimento mais humano, mais caloroso, acolhedor. Exatamente. Então, foi difícil. Mas conseguiu. Hoje em dia você acha que está no ideal. Tá, e eu falo, a gente tem uma equipe muito engajada, muito, muito. Eu falo, as meninas estão por mim do mesmo jeito que eu estou por elas, e é isso. Então, isso é muito legal, todo mundo unido, todo mundo sabe, né, se conversa, se comunica muito bem, todo mundo muito pela clínica, pelos pacientes, pelo atendimento, então todo mundo buscando o melhor, todo mundo entendendo. A gente faz reuniões, eu falo, eu escuto muito, eu preciso escutar, eu quero escutar. Então isso é muito legal, a gente fazer reuniões, as meninas trazendo ideias do que a gente pode fazer, o que elas acham que a gente pode melhorar, onde a gente pode mudar. Então isso é muito, muito bom. Muito legal. Dá até um ânimo aí de tentar empreender. Nossa, com certeza. E agora conte um pouquinho do seu, agora empreendendo no digital, né? Por que você quis começar? Por quê, né? Grande questão. Olha, eu estava até escrevendo sobre isso ontem. Foi uma coisa muito louca, porque eu não tinha essa ideia.
de verdade. Eu tinha esse sonho muito latente ali, muito na minha cabeça, de partir para a área acadêmica, porque eu sabia que eu gosto muito, então eu sempre fui muito de falar, de me comunicar, gostava de ensinar minhas amigas na faculdade, de estudar com elas e tudo mais. Então eu já tinha essa coisa de, né, querer dar aulas, né, querer ensinar e ajudar. Mas eu entendi que a área acadêmica não era para mim, que eu gostava mesmo era do atendimento e ter uma clínica e outras coisas que iam meio contra, né, a maré de seguir a área acadêmica. E aí isso ficou. E aí eu comecei a ver que é muito difícil começar. Eu penei tanto, que eu tinha no fundo, assim, do coração essa vontade de poder ajudar outras pessoas. Poxa, tanta gente boa por aí, tanta gente tão competente, que trabalha com tanto amor, com tanta vontade, com tanta motivação, e muitas vezes acaba barrando não é nenhum sistema, talvez até num sistema, mas barrando nessa cultura de ou você é profissional da saúde ou você é empreendedor. Acho que é uma crença limitante, né, que te impõe, acho que dentro da faculdade, eu que ainda faço faculdade, eu percebo muito isso, até mesmo os professores, eles te dão 2 caminhos, ou você vai ser funcionário público, ou você vai trabalhar no particular, atender por plano de saúde, e aquele famoso que o TO não pode ganhar bem, né? Tem toda essa crença limitante que a gente sai da faculdade quase desistindo da vida. TO por amor, né? TO por amor. Pior do que isso, né? A gente sai com aquela ideia de que você que é profissional da saúde, você não pode falar de dinheiro. Só amor. Você não pode falar de dinheiro. Você não pode querer ganhar bem. Não. E foi uma coisa que eu fui desconstruindo em mim por muito tempo, de entender que o meu trabalho, o nosso trabalho, nós todos, inclusive enquanto profissionais, ajudam o outro. A gente estuda muito, a gente busca muito, a gente tem algo nas mãos que pode realmente ajudar. Por que não ser valorizado por isso? É lógico que a gente também tem que ter a nossa oportunidade de fazer trabalhos sociais e realmente ajudar quando necessário, mas o nosso trabalho ele tem um valor, e o valor do nosso trabalho tem um preço. Né? E tá tudo bem. E a saúde do nosso negócio, imagina, por exemplo, se eu não entendesse isso e não pensasse isso, como que eu conseguiria manter um negócio? Como que eu conseguiria manter a qualidade dos atendimentos que a gente mantém? Não teria, porque eu não teria o investimento para manter isso. Então, tudo é um ciclo. Então, foi uma desconstrução muito grande. E eu comecei a ver que outros profissionais da saúde também tinham isso. E que eu poderia facilitar esse caminho. Que foi tão difícil, e se eu soubesse hoje, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, eu teria, nossa, penado menos, teria batido menos a cabeça, eu teria errado menos, eu teria saído menos no prejuízo, eu teria surtado menos, na verdade, entendeu? Então, foi aí que eu comecei, eu falei, eu vou ajudar essas pessoas, eu vou fazer com que os profissionais também consigam realizar o sonho, consigam ter isso e atender da forma que eles acreditam. Então, eu encontrei o seu perfil porque como eu já tenho uma profissão, né? Como eu já sou formada em publicidade, eu comecei na TO e eu quero construir uma clínica também, né? Porque senão, acho que para trabalhar para os outros já tendo uma empresa não é muito viável. E aí eu procurei por como abrir uma clínica, pessoas que já tivessem uma clínica, e foi aí que eu encontrei o seu perfil. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas falando sobre como abrir, né? Como começar o seu negócio na TO. Eu achei super importante. Mas me conta um pouquinho mais, na sua consultoria, o que acontece lá? Sobre o que é falar. O que acontece nessa consultoria aí que todo mundo escuta falar, mas ninguém sabe. Então, a consultoria, ela veio muito por uma demanda de profissionais que tinham demandas específicas com o seu próprio negócio, ou queriam começar, mas estavam perdidos. Eu falei, vou montar esse produto, né, nesse formato, para poder ajudar de forma direcionada e individual. Então, existem cursos, né? Inclusive, agora eu vou lançar uma mentoria que é para ter um conteúdo um pouco mais denso, mais aprofundado, com uma estrutura maior, para quem precisa de um acompanhamento maior. Mas muitas vezes o profissional não tem tempo para fazer um curso de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, para aprender sobre isso, para abrir o seu negócio. E muitas vezes ele nem precisa, às vezes ele precisa de uma ajuda mais direcionada para aquele problema que ele encontrou. Então, eu comecei a ver que tinha essa demanda de ter algo mais direcionado, rápido, prático, com mais uma pessoa ajudando a pensar aí no seu negócio ou ajudando a começar o seu negócio. Então, foi daí que surgiu esse formato hoje de consultoria que eu faço, que é uma consultoria mais direcionada para as demandas, né?
Então, hoje, como que funciona as consultorias, né? Os profissionais me procuram, tem 2 tipos de profissionais que me procuram, então, são aqueles que estão querendo abrir o seu negócio, que pode ser uma clínica ou pode ser um consultório, tem as suas diferenças, mas a gente já aborda isso lá. E tem outros profissionais que já têm o seu consultório ou a sua clínica, mas querem expandir, querem aumentar, querem organizar melhor, querem estruturar melhor os processos, querem organizar melhor a parte financeira, tudo isso, né? Então, são esses 2 perfis de profissionais que eu atendo nas consultorias. E aí, funciona assim, a gente tem uma conversa antes para eu entender um pouquinho melhor, eu envio um formulário para a pessoa preencher, para eu poder entender direitinho em que momento essa pessoa está, quais são os objetivos, porque não adianta ela falar, eu tenho tanto, o que eu posso fazer com isso? Não, é o que você quer e a gente vai traçar todo o caminho, todo o planejamento para chegar lá. Então, a gente faz todo esse caminho nessas reuniões, né? Então, a gente tem algumas reuniões, alguns encontros, que é por onde a gente vai falar sobre tudo, todas as demandas que a pessoa me traz, mais uma estrutura que eu já tenho pronta para passar. Depois eu envio materiais de apoio, então eu envio planilha financeira, contrato com o paciente, controle de atendimento, cadastro de paciente, controle de procura, tem vários materiais ali de bônus, de apoio, que é para já começar com tudo organizadinho, até papelaria, muitas vezes eu envio e a pessoa só modifica. E aí depois eu faço um acompanhamento. Tá pronto. Tá pronto, entendeu? E aí faço um acompanhamento de 30 dias para a pessoa realmente conseguir implementar tudo isso e vão surgir dúvidas, dificuldades, e aí eu consigo ajudar nesse processo também. Muito legal. Esperar eu me formar e aí eu com certeza faço, porque como você falou, né, é muito diferente abrir uma empresa na área da saúde, né? Por exemplo, a infraestrutura é uma coisa que eu nem sabia que você tem que ter uma infraestrutura diferente, né? Eu sabia para clínicas odontológicas, inclusive na clínica de multidisciplinar, multiprofissional, eu não sabia que teria todas essas dificuldades. Então, tudo isso você explica lá, né? Isso. Muito legal. Aí a gente passa desde o começo, né? Então, para quem está querendo abrir, eu ajudo com o processo, é lógico. Eu não sou a pessoa que vai realmente resolver todos os seus problemas. Você precisa estar ali, você precisa fazer. Eu te dou o caminho, te dou a direção, te ajudo a pensar nas dificuldades que você enfrentou, que você vem enfrentando, te ajudo a buscar soluções, te ajuda a definir processos, te ajuda a começar. Mas assim, se você não fizer, se você não colocar a mão na massa, não tem jeito. E aí tem como. Exato. E nesse meio tempo vão precisar de outros profissionais. Então vai precisar de uma contadora. Mas até esse norte, porque a gente acha que... profissionais procurar, né? Exato. E a gente acha que a gente vai contratar um profissional e o problema vai ser resolvido. Eu penei tanto com contadora que vocês não têm uma ideia de contadoras fazerem muitas coisas erradas. E hoje eu já sei o que é o errado. Eu posso não ter a expertise mesmo de ter uma contadora e fazer a contabilidade, até porque nem é o meu foco, nem quero ter esse foco, porque senão vou me perder do meu propósito. Mas entender, sabe, aquilo de saber gerenciar. Ter o mínimo noção, né? Do que você está pagando ali? Por que eu estou pagando isso? Por que está acontecendo isso, né? É uma coisa que a gente fica muito perdida mesmo. Mas eu acho que esse é o diferencial da consultoria. Você passa a experiência, você passa os erros que você cometeu, você já passa, né, para quem está ali assistindo a consultoria, para que não cometam os mesmos erros. Isso já é um passo muito além. Imagina que você começou sem nada, não tinha nem internet, de profissionais, né, contando. Né, imagina. Não tinha. E eu lembro de tentar conversar com outros profissionais, eu conversei até com uma amiga da família, que ela tinha um consultório, uma clínica odontológica, tudo, mas assim, é muito diferente. E a gente que trabalha com reabilitação, a gente que trabalha com TO, as fonos, as físios, até as nutris, tudo é muito diferente, é tudo muito particular. Então, assim, é o que eu falei, até tinham cursos. Eu fiz cursos, fiz bastante cursos, fui estudar, fui aprender, fui ler, né? Me envolvi nisso, mas nada me dizia a dica de ouro, sabe? Assim, o pulo do gato, nada. Então, a consultoria mesmo, ela dá o pulo do gato. Aquilo que ninguém te conta, aquilo que foi batalhando mesmo, que não está em livro, que não está em nada, que foi batalhando, que foi tentando, que foi errando e que foi descobrindo novos caminhos, que é só na prática mesmo, como profissional, como gestora, que a gente acaba descobrindo, né? Então... A vivência é muito melhor que a teoria, né? Tipo, a teoria, claro que você precisa ter,
mas na prática que você vê ali os perrengues, o que você realmente funciona e o que não funciona, né? Sim, com certeza. E no momento você está com vagas abertas para a sua consultoria, caso alguém tenha interesse? Ó, vou abrir agora a agenda de 2022, a consultoria agora de 2021 já está sem vaga, já faz foi. 2 meses, graças a Deus, que muitos empreendedores vindo por aí. 2022 vai ter uma reestruturação na consultoria, para ela ser um pouco mais extensa, também ter a oportunidade de ser mais extensa, porque eu comecei a ver muito essa demanda de gente que precisa de mais tempo, então a gente vai ter uma reestruturação de formato, de valor e tudo mais da consultoria, mas no ano que vem também vai entrar a mentoria. Então a mentoria vem como uma outra proposta, com um acompanhamento mais de perto, com algo mais prático, porque na consultoria a pessoa tem as nossas reuniões, tem até os 30 dias de acompanhamento, mas ela não tem aquele acompanhamento que muitas pessoas precisam de, tá, o que eu faço agora? Faz isso. Aí volta depois, ó, fiz isso deu certo, isso não deu. O que eu faço com isso que não deu? Faz isso. Aí volta depois, entendeu? Então, era esse formato de acompanhamento, de atividade, sabe? De exercício, implementa isso daqui, retorna, a gente trabalha nisso e coloca mais coisas. Aí você implementa isso aqui, resolve isso aqui, traz na próxima. Então, esse formatinho que não tinha e que agora eu estou terminando de estruturar para poder ter mais essa possibilidade aí que vem a mentoria. Legal. Vamos falar agora um pouquinho do futuro, então, né? O que você ainda almeja alcançar? Quais são os seus sonhos aí para os próximos anos? Ai, muitos sonhos. Eu estava fazendo as minhas metas, né, para 2022 e pensando lá na frente, muitas coisas que eu ainda tenho desejo. Uma delas é a expansão mesmo da clínica. A gente tinha um projeto de expansão antes da pandemia, que foi quando eu voltei de lua de mel, mas aí veio a pandemia, tudo, aí a gente teve que reestruturar muita coisa, aí muita coisa parada, muito serviço parado, a gente parou. Então, metas para o futuro, realmente colocar em prática essa expansão, poder ir para um lugar maior, poder atender mais pacientes, ter outras especialidades também que a gente, não é que a gente sente falta, mas que a gente sabe que poderiam agregar aí no trabalho também ainda mais. Então, para a clínica, esse é um grande projeto para o futuro, né? E próximo, eu espero, né? Tudo encaminhando para isso. Para essa outra parte de cursos e tudo mais, de poder ampliar mesmo. Então, é uma área que eu descobri uma paixão aí de poder ajudar outros empreendedores, outras pessoas a começarem. Então, pretendo continuar, pretendo conseguir chegar até mais pessoas, fortalecer a mentoria, de repente vir outros cursos mais direcionados por aí. E continuar investindo em mim enquanto profissional, enquanto gestora, continuar investindo na equipe, investindo em treinamento, em tudo isso. Acho que são muitas coisas, né? Parecem coisas grandes. São coisas grandes. Então, para a gente finalizar, para você dar uma dica para quem tem um sonho de abrir a própria clínica, né? O que você diria? Primeiro, se arrisque. Empreender significa, eu sempre falo, empreender significa assumir riscos. Ninguém empreende achando que está tudo certo, que vai dar tudo redondinho e tudo extremamente calculado. É lógico, riscos calculados, riscos responsáveis, né? Mas significa, sim, assumir riscos. E pode dar certo, e pode não dar certo